Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Maratona OAB da rede LFG. Eu sou o Fabiano Melo e, pessoalmente, é uma alegria poder participar desse momento tão importante, tão significativo. Eu espero de coração poder auxiliar com dicas na disciplina de Direito Ambiental. Para começar aqui a nossa maratona, algumas dicas que versam aqui sobre a responsabilidade civil em matéria ambiental. Segundo o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, as condutas que são consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, a sanções penais, administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente. Então, note que há uma tríplice responsabilidade em matéria ambiental: civil, penal e administrativa. Tríplice responsabilidade. Agora, vou com dicas sobre a responsabilidade civil. Quando eu falo em responsabilidade civil, é basicamente a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente. E a responsabilidade civil ambiental, ela é objetiva. O que isso significa? Basta o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso. Basta o nexo de causalidade. Não vou discutir culpa, não vou discutir dolo, nenhum elemento de culpabilidade. Basta o nexo causal. Desde 1981 que a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, quando foi editada a Lei 6.938 de 1981, a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Atenção, a responsabilidade civil, ela é objetiva desde 1981, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Não é com a Constituição, não. A Constituição recepcionou a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ok? Agora, outro ponto importante. Quem é o poluidor no sistema jurídico brasileiro? Esse tópico nunca foi cobrado no exame da OAB. O poluidor é a pessoa física ou a pessoa jurídica. Pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Atenção! Direta ou indiretamente responsável pela degradação ambiental. O poluidor no sistema jurídico brasileiro pode ser poluidor direto ou poluidor indireto. Poluidor direto, aquele que efetivamente causou dano ao meio ambiente. Poluidor indireto, aquele que de alguma forma contribuiu para o dano ambiental. Por exemplo, você vai aí numa instituição financeira, você não tem recursos, vai numa instituição financeira, num banco, e pede um empréstimo. E aí é concedido, e eis que você está construindo aí a sua fábrica, a sua atividade econômica, acontece uma grande degradação. Será que a instituição financeira pode ir para o polo passivo de uma ação civil pública ambiental? A resposta é sim, é possível. Na qualidade aí de poluidor direto? Não, indireto. Poluidor direto, aquele que causou. Poluidor indireto, aquele que de alguma forma contribuiu. E tanto poluidor direto quanto indireto são solidários, segundo a jurisprudência do STJ. A responsabilidade civil é objetiva e solidária em matéria ambiental. É claro que aquele que causou a degradação, causou o dano, vai ter que reparar. Reparar onde ocorreu o dano ambiental ou ainda, na impossibilidade, indenização pecuniária, dinheiro. Ah, mas pode ser os dois? Pode, claro, nenhum problema. Reparar e indenizar. É possível acumulação de pedidos, pedir as duas coisas, numa ação civil pública ambiental. Nenhum problema, inclusive é súmula do STJ esta possibilidade. E a ação de reparação de danos ambientais, danos coletivos aí, é imprescritível. Não importa se aconteceu ontem, há 2, há 3, há 5, há 10 anos, é imprescritível. Já decidiu o STJ e já decidiu o Supremo Tribunal Federal pela imprescritibilidade da ação de reparação do dano ambiental. Então, algumas dicas aí sobre a responsabilidade civil em matéria ambiental. Responsabilidade esta objetiva. Basta
o nexo de causalidade. Agora, temos também a responsabilidade administrativa em matéria ambiental. Esta, diferentemente da responsabilidade civil, ela é subjetiva. Precisa ter culpa ou dolo. Além do nexo, claro, o nexo causal, precisa ter culpa ou dolo. Enquanto a responsabilidade objetiva é somente o nexo de causalidade, na responsabilidade subjetiva tem que ter a culpa, ok? Tem que ter a culpa, dolo, etc. E a reincidência? Existe a reincidência nas infrações administrativas em matéria ambiental? Existe. Essa infração administrativa, ela vai ser constatada pela ação dos fiscais dos órgãos que integram o CISNAMA. O que é CISNAMA? É o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, o órgão ambiental federal, estadual, distrital, municipal ou o agente da Capitania dos Portos da Marinha. Mas veja, então chega um fiscal do IBAMA. Vamos pegar o IBAMA, que é o grande órgão ambiental em nível federal, grande órgão do Brasil, na verdade. E ele constata que uma pessoa cometeu aí uma infração administrativa ambiental. O que o fiscal faz? Lavra um auto de infração e aplica, via de regra aí, uma multa. E aí vamos ter o processo administrativo ambiental, até a decisão final. Mas será que existe também a possibilidade da reincidência, veja bem, da reincidência nas infrações administrativas ambientais? A resposta é sim. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, que ele cometeu a mesma infração, no período de 5 anos, contado da data em que a decisão administrativa que tenha condenado pela infração anterior tenha se tornado definitiva. O que isso significa? Significa, então, que dentro desses 5 anos, contado da data da decisão administrativa que tenha condenado pela infração anterior, tenha se tornado definitiva. Como é que funciona? Então, vamos dar exemplo. Se hoje eu cometi uma infração, foi confirmado, tudo certinho. Passado aí 3 anos, eu cometo a mesma infração. A minha nova infração será aplicada a multa em triplo. Se dentro desses 5 anos eu cometer a mesma infração, multa em triplo. Dentro desses 5 anos, se eu cometer uma infração distinta, a multa será aplicada em dobro, no caso de cometimento de infração distinta. Então, atenção para esses aspectos. Se dentro desses 5 anos, lembrando que esses 5 anos são contados da data em que a decisão administrativa que tenha condenado aí tenha se tornado definitiva. Nesses 5 anos, se eu cometer a mesma infração, multa em triplo. Infração distinta, multa em dobro. Então, sim, há a reincidência nas infrações administrativas ambientais. E a prescrição? Existe a prescrição da pretensão punitiva na esfera administrativa? Sim, existe. Cuidado para não confundir com a ação de reparação de danos ambientais, que é imprescritível, como verificamos antes. Já a pretensão punitiva prescreve em regra, em 5 anos. Contado da data da prática do ato, ou quando foi infração continuada, etc., quando tiver cessado. Qual que é a regra? 5 anos para dar prescrição. 5 anos. No caso da multa, essa coisa toda. Embargo e outros. 5 anos. Essa é a regra geral. Como é que eu conto esses 5 anos? Da data da prática do ato ou quando tiver cessado. Caso de infração permanente ou continuada. Pois bem, tem exceções para esses 5 anos? Sim, tem 2 exceções. Quando os autos ficarem paralisados no órgão ambiental por mais de 3 anos, sem despacho, sem julgamento, neste caso, opera-se a prescrição intercorrente. Ficou parado por mais de 3 anos, sem despacho, sem julgamento, essa coisa toda, prescrição intercorrente. Essa é a primeira exceção. E a segunda exceção? A segunda exceção é quando a infração também for crime. Ah, isso é possível? Sim, uma mesma conduta pode ser infração administrativa ambiental e pode ser crime ambiental. Crime tem lá a Lei 9.605 de 98, que é a lei que traz aí a principal lei penal aí, na esfera ambiental, ok? A conduta é infração e é crime. Neste caso, segue a lei penal.
Vamos recapitular? Tem prescrição? Sim, tem prescrição. Qual é a regra geral? 5 anos. Só que se os autos ficarem parados por mais de 3 anos, sem despacho, sem julgamento, prescrição intercorrente, mais de 3 anos. E quando a infração também for crime, vai seguir a lei penal. Agora, atenção, mesmo que ocorra a prescrição na esfera administrativa, ela não elide, isto é, não impede a reparação dos danos ambientais. Mesmo que ocorrer a prescrição na esfera administrativa, fica obrigado aí a reparar o dano ambiental, não elide. Vamos avançar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. Vamos falar de duas áreas. Primeiro, a APP, Área de Preservação Permanente. A APP é a sigla para Área de Preservação Permanente. A APP, ela tem incidência tanto em imóveis urbanos quanto imóveis rurais. Então passa um rio pela sua propriedade. As margens desse rio é área de preservação permanente. Tem uma nascente, no entorno da nascente é APP, tanto em área urbana quanto em área rural. Certinho? Área urbana e área rural. Tem aí um número grande aqui de metragens que não permite nesse tempo. Pois bem, as APPs, as áreas de preservação permanente, elas devem ser mantidas por todos, pelo proprietário, pelo posseiro, pelo ocupante a qualquer título, pessoa física, pessoa jurídica, a pessoa jurídica de direito público, de direito privado, todo mundo tem que manter a área de preservação permanente, a APP, certinho? E se estiver desmatado, vai ter que recompor. Vai ter que recompor. Até porque isso, na área rural, é a natureza real. Bom, será que é possível a supressão, a intervenção em área de preservação permanente? Em regra, não. Mas o artigo 8º do Código Florestal nos traz 3 possibilidades de corte, de intervenção, de supressão em área de preservação permanente. Quais são as hipóteses de supressão? As hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. De novo, hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Essas 3. Ocorrendo uma dessas hipóteses, é que elas se derivam, né? Elas no total dão mais de 20. Mas utilidade pública, interesse social, baixo impacto ambiental vai permitir que o órgão ambiental autorize o corte, a supressão, a intervenção em APP. Agora, olha a dica. Quando se tratar de nascentes, dunas e restingas, de novo, nascentes, dunas e restingas, só pode ser autorizada a supressão nos casos de utilidade pública. São mais restritivos, utilidade pública. Nascentes, dunas e restingas. Certinho? Você vai dizer assim, Fabiano, eu não posso entrar em APP? Claro que pode. Para matar a sede, para pegar água, para dessedentação de animais, né? Que é matar a sede dos animais. Aquelas atividades de baixo impacto ambiental, como já disse aqui, né? Matar a sede aqui dos animais, essa coisa toda, você pode entrar em APP. Vamos avançar. E a reserva legal? A reserva legal é um percentual no interior de um imóvel rural. Reserva legal igual a imóvel rural. Veja bem, rural. Só tem incidência em imóvel rural. Qual que é a obrigatoriedade? Todos os imóveis, em regra. E não se confunde com a APP. São institutos distintos. A reserva legal, ela tem percentuais que vão mudar de acordo com a região do país. No país todo, em boa medida, é 20%. 20% do imóvel rural deve ser destinado a título de reserva legal. Onde é que isso muda? Lá na Amazônia Legal. Na Amazônia Legal, nós temos 3 índices. Se no imóvel rural tem florestas, a cobertura desse imóvel rural é de florestas, 80% no mínimo é reserva legal. Lá na Amazônia Legal, se o imóvel tem cerrado, 35% do imóvel deve ser reserva legal. E se o imóvel tem campos gerais, 20% no mínimo deve ser destinado a título de reserva legal. E nas demais regiões do país, 20%. Sul, Sudeste, na maioria do Nordeste, tem uma diferença no Maranhão, mas a maioria do Nordeste é 20%. Aonde muda? Na Amazônia Legal. Amazônia Legal, tenho floresta no meu imóvel rural? 80%. Tenho cerrado? 35%. Tenho campos gerais? 20%. Todo imóvel tem que ter? Essa é a regra. Mas tem alguns casos, eu vou elencar só 3 aqui,
que não precisa ter reserva legal. Por exemplo, empreendimentos públicos de abastecimento de água e tratamento de esgoto não precisa constituir reserva legal. Ó, água e esgoto, abastecimento público, não. Tudo que envolve energia hidráulica, desapropriação para que nós tenhamos aí permissão, concessão, autorização de linhas de transmissão, estação de energia elétrica em geral. Tudo que envolve potencial de energia hidráulica, energia elétrica, também não precisa. Sabe aquela estação de energia elétrica? Aquela linha de distribuição de energia elétrica? Não precisa constituir reserva legal. E também ferrovias e rodovias. Tanto as novas quanto para ampliação. Não vai precisar de reserva legal. Água, esgoto, energia elétrica, rodovias e ferrovias não precisam de reserva legal, tá bom? Essas aqui são as hipóteses que eu estou trabalhando nesta aula em especial. Um outro tópico aqui agora, licenciamento ambiental. O que é o licenciamento ambiental? É a compatibilização das atividades econômicas com a proteção ao meio ambiente. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo que, quando eu tenho uma atividade econômica que causa poluição, degradação, ela tem que se submeter ao licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente. E no licenciamento existe um estudo muito importante chamado EIA-RIMA, que inclusive é um estudo com previsão constitucional, está no artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 4 da Constituição, o EIA-RIMA. O que é o EIA-RIMA? É o estudo prévio de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. O EIA-RIMA é um estudo ambiental obrigatório para aquelas obras e atividades que causam significativa degradação do meio ambiente. Se na sua prova o examinador sinalizar que a obra, a atividade, o empreendimento causa significativa degradação do meio ambiente, o empreendedor, o empresário, tem que confeccionar, por meio de uma equipe técnica multidisciplinar, o estudo prévio de impacto ambiental e o seu relatório respectivo, conhecidos pela sigla EIA-RIMA. Toda obra, todo empreendimento precisa de EIA-RIMA? Não. Somente aqueles que têm como pressuposto a significativa degradação do meio ambiente. E aí você pode perguntar, Fabiano, o que é significativa degradação do meio ambiente? É uma rodovia, uma ferrovia, um aeroporto, oleoduto, gasoduto, mineroduto, transposição do Rio São Francisco, usina de Belo Monte, no sul do Pará. São exemplos de atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Se causar significativa degradação, tem que fazer o EIA-RIMA, o estudo prévio de impacto ambiental. Esse é o estudo, e que tem o seu relatório, que é a parte didática dele. Como é que se dá a renovação das licenças ambientais? Nós temos as licenças. Como é que se dá a renovação? Uma vez que o empreendedor conseguiu uma licença ambiental, depois de um tempo, a licença tem prazo, né? Ele vai ter que renovar essa licença. E qual que é a antecedência mínima? 120 dias antes de expirar a licença. Ele tem que pedir a renovação junto ao órgão ambiental licenciador. Então, eu sou um empreendimento, consegui a licença, fantástico, excelente, ok. E aí, quero renovar, está vencendo a minha licença de operação. Licença de operação e licença de funcionamento. Está vencendo. 120 dias, mínimo, né? Antecedência mínima de 120 dias. E aí, o órgão ambiental tem esse período para apreciar. Se ele não apreciar, fica automaticamente prorrogada até que se tenha a apreciação pelo órgão ambiental. Tem uma dica rápida aqui, mais um tópico, falar um pouquinho sobre resíduos sólidos. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos falar aqui sobre, o pessoal fala lixo, mas é resíduo sólido, até porque tem valor econômico, e há um instituto importante, que é a logística reversa. O que é a logística reversa? Um produto, após o uso pelo consumidor, volta para o sistema de logística reversa. Vai e volta. Olha, quem fabrica, quem importa, quem comercializa e quem distribui. Ó, quem fabrica, quem importa, quem comercializa e quem distribui. Embalagens aí de agrotóxicos, pilhas e baterias, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio, mercúrio, de luz mista, óleos lubrificantes, etc., estão sujeitos o quê? À logística reversa. Então, eu uso embalagens de agrotóxicos ou outras embalagens perigosas, após o uso pelo consumidor, eu tenho que devolver para os sistemas de logística reversa.
E quem é que tem que implementar o sistema de logística reversa? Quem fabrica, quem importa, quem distribui e quem comercializa. Esses quatro. Quem fabrica, quem importa, quem comercializa e quem distribui. Bom, e nós? O papel nosso é devolver. Por exemplo, você tem pilhas e baterias na sua casa. Você tem que entregar as pilhas e baterias nos sistemas de logística reversa. Esses produtos que eu citei são produtos obrigatórios, mas a logística reversa pode ser expandida para outros produtos, nenhum problema. Então, quando é embalagens de agrotóxicos, outras embalagens perigosas, pilhas e baterias, pneus, pneus, óleos lubrificantes e seus componentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, lâmpada, né, todas as lâmpadas? Não, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista estão sujeitos à logística reversa. Vai e volta. É um instrumento econômico da política nacional. Então, logística reversa, após o uso pelo consumidor, tem que voltar, tá bom? Para os sistemas de logística reversa. E para fechar aqui as nossas dicas, Política Nacional de Recursos Hídricos. O que é a Política Nacional de Recursos Hídricos? Ora, a questão da água, né? A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela tem alguns fundamentos. Primeiro, a água é um bem de domínio público, não é privado, é público. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Posso cobrar aí. Em situações de escassez, na sua prova coloca um problema que tem uma situação de escassez. O uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais, matar a sede dos animais. Isso é o que está na Lei 9433 de 1997. Outro fundamento, a gestão dos recursos hídricos no nosso país deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, mais de um uso. Por exemplo, insumo de processo produtivo, consumo humano, navegabilidade, uso múltiplo. Qual que é a unidade territorial para implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos? Não é Estado, União, nem nada, é a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementar a política nacional. E o último é que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Certinho? Esses são os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Fique atento que a água é um bem de domínio público e é um bem dotado de valor econômico. A unidade territorial é a bacia hidrográfica. E tem a questão aqui da outorga. O que é a questão aqui da outorga de direitos de uso de recursos hídricos? O que é isso especificamente? A outorga, toda vez que mexe com a qualidade, a quantidade, o regime jurídico de um corpo d'água, tem que ter outorga, que é uma autorização que será pedido aí junto ao órgão competente. Por exemplo, em nível federal, para os rios federais, você tem a ANA, Agência Nacional de Águas, que é uma agência reguladora. Então, estão sujeitos à outorga pelo poder público que usos? Quando eu tiver derivação ou captação de parcela de água para consumo final, né? Inclusive abastecimento público ou para insumo do processo produtivo, eu preciso ter outorga. Eu quero fazer a captação de uma parcela de água que tem num rio. Mas para quê? Para insumo de processo produtivo, para agricultura, para pecuária, para consumo, tem que ter outorga. Você quer extrair água também de um aquífero subterrâneo para consumo final ou para insumo de processo produtivo? Por exemplo, você tem um aquífero Guarani, você tem um aquífero de Alter do Chão, no Pará. Quer pegar água no aquífero? Fazer um poço artesiano? Tem que ter também aqui a outorga, essa autorização. Lançamento em corpo de água de esgoto e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final, tem que ter outorga. Se você tiver outorga, você pode lançar num corpo de água esgoto e resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, desde que tenha outorga. Se não tiver outorga, pode até ser crime ambiental. Também precisa de outorga quando é aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, outros usos também que alterem o regime, a quantidade, a qualidade de água existente, né, num corpo d'água especificamente. Ok? Isso aqui é outorga. Estou detalhando um pouquinho mais. Agora, tudo precisa de outorga? Não. Tem alguns usos que não precisam de outorga. Por exemplo, para a necessidade de pequenos núcleos populacionais que estão aí no meio rural, estão distribuídos no meio rural, não precisa. Na roça, um pequeno núcleo precisa ter outorga? Não, não precisa. As derivações, captações e lançamentos que são insignificantes também não precisam de outorga.
e nem aquela acumulação de volumes de água que são insignificantes. Também não precisam de outorga especificamente. Mas veja, toda vez que mexer com a qualidade, com a quantidade, com o regime jurídico de um corpo d'água, tem que ter o quê? Outorga. Mas aqueles usos insignificantes, captação, derivação, acumulação ou pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, não precisam de outorga. Certinho? Essas são algumas das nossas dicas. Isso que eu estou falando aqui agora, só para você ter uma referência legal, está no artigo 12 da Lei 9433 de 1997, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Lá você tem no artigo 12 toda essa discussão da outorga de direitos, que é essa autorização para você pegar, captar água, ou derivar, ou lançar, dependendo aqui da hipótese. E no artigo 1º, os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Com isso, vamos chegando aqui ao fim das nossas dicas do Maratona OAB da Rede LFG, com meu agradecimento, meu abraço, que você faça uma prova abençoada. Muito, muito, muito obrigado e um grande abraço.